Eu gostaria de partilhar hoje o que aconteceu no meu nascimento. Minha mãe contava que quando ela ficou grávida de mim, ela tinha alguns meses antes passado por uma cirurgia de hérnia e depois ficou grávida de mim e os médicos queriam que ela me abortasse, porque havia o risco de romper, né, os pontos na barriga dela, na cirurgia de hérnia que ela teve, e poderia morrer ela e morrer a criança. Então os médicos queriam que ela me abortasse. Mas graças a Deus, pela sua fé, pela sua esperança, né, e também pela sua tranquilidade, ela não aceitou de jeito nenhum. Meu pai, inclusive, foi conversar com o padre Renaudin, que era um padre amigo dele no Colégio de São Joaquim, tinha sido seu professor. E o padre Renaudin disse para ele, não, pode abortar não. E deu ao meu pai uma novena de Dom Felipe Rinaldi, que foi o terceiro sucessor de Dom Bosco, né, como superior salesiano. E meu pai e minha mãe fizeram a novena e não me abortaram, evidentemente. E eu nasci com 9 meses, sem problema nenhum. E aí colocaram o meu nome, inclusive, de Felipe Rinaldi, por causa, né, dessa promessa, desse beato Dom Felipe Rinaldi Salesiano. Então isso mostra como o aborto é algo terrível, né? Se a minha mãe tivesse me abortado, eu não teria feito tantas coisas que eu já fiz na minha vida, inclusive casado 40 anos, com 5 filhos, 12 netos. Toda essa descendência não existiria. Aí a gente vê como o aborto é um absurdo. Mas, infelizmente, nós estamos vendo agora no Brasil uma tentativa juridicamente ilícita de querer aprovar o aborto, porque querem que o Supremo Tribunal Federal aprove o aborto, quando nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal não foi feito para fazer leis, ele foi feito para fiscalizar a aplicação das leis, sobretudo de acordo com a Constituição. Mas como os interessados em aprovar o aborto não conseguem aprovar o aborto no Congresso, porque a pressão do povo ali é maior, então o partido PSOL, né, entrou no Supremo Tribunal Federal para aprovar o aborto. É algo realmente terrível, algo juridicamente ilícito, como vários magistrados, juristas estão dizendo, né? Estão chamando de ativismo jurídico, quer dizer, uma atividade jurídica ilícita, né? Então não tem cabimento. Eu gostaria de dizer que querem aprovar o aborto com 12 semanas de gestação, até 12 semanas, e eu tenho aqui na minha mão a imagenzinha de um feto, exatamente esse fetinho aqui, você pode ver nele, né, os dedinhos, a orelha, os olhos, o nariz, a boca, ou seja, ele está completo, só falta crescer, né? E não tem justificativa de que seja o corpo da mãe, que a mãe tem direito ao seu corpo, por isso pode abortar o feto. Não. O feto é outra vida. Não tem nada a ver a vida da mãe com a vida da criança. Então, há muitas razões pelas quais nós não podemos abortar. Eu, inclusive, escrevi esse livro, Aborto Nunca. Aqui eu coloco 40 razões pelas quais não podemos abortar. Porque o que o aborto mata é uma vida humana. A gente sabe que, a partir da concepção, já existe ali toda a mensagem da vida daquela pessoa. Se ela vai ser negra, se vai ser branca, se vai ficar careca aos 50 anos, se vai ter olhos azuis ou olhos verdes, se vai ser assim ou assado. Já está tudo definido, a mensagem da vida já está na primeira célula formada, né, da união do gameta do pai com o óvulo da mãe. Quer dizer, então não há justificativa, né, para que se possa abortar. A igreja e nós somos a favor da vida. Agora, é preciso também lembrar o seguinte, por que muitas mulheres abortam? Muitas vezes é por desespero. Nós temos que compreender isso. Não se trata de justificar o aborto de forma nenhuma, nem mesmo em caso de estupro, porque em caso de estupro, quem tem que ser punido é o estuprador e não a criança, o feto ser abortado. É a aplicação do direito às avessas, querer matar a criança né? É claro que para a mulher é um trauma, mas diante de uma vida que é filho dela, queira ou não, é o filho dela. Mesmo que não foi um filho desejado. E quantas mulheres já estupradas que engravidaram, tiveram seus filhos e amaram
essas crianças com alegria. Então é preciso ser a favor da vida, não só ser contra o aborto, mas ser a favor da vida, ajudar essas mulheres, muitas vezes desesperadas, meninas que às vezes ficam grávidas porque teve aí um namoro, nós sabemos como. Não? Que tal orientar essas meninas? Que tal ajudar essas famílias pobres, né? Que muitas vezes são levadas ao aborto pelo desespero? Então, há muitas coisas que é preciso fazer. De qualquer forma, né, o que o aborto mata é uma vida humana. Por isso, a igreja não aceita de forma alguma, né, não há exceção para praticar o aborto. Porque é uma vida, um filho de Deus, né, amado por Deus e mais semelhante de Deus, que é levado à morte. O Papa Francisco, recentemente, eliminou a possibilidade de pena de morte. Também a igreja elimina completamente a possibilidade de um aborto.